Mexi Firula, quanto tempo que a gente não se vê. Eu tava olhando o meu último vídeo, tem mais de 2 meses. Tem muito tempo que eu não gravo. Vocês não tinham nem visto meu cabelinho ainda, né? Olha lá. Acabou, gente. Acabou o cabelo. Não tem mais isso de cabelo. Entendeu? Não tem mais isso de cabelo. A última vez que eu tinha falado sobre vídeo, sobre gravar, eu tava assim meio... Sabe quando parece que não tem ideia? Tem tanta coisa pra falar, mas ao mesmo tempo você pensa, ah, será que eu vou... não vai ser mais do mesmo e tal? Aí a única coisa que me vinha na cabeça era sobre delineado. E aí eu perguntei na fanpage e no Instagram e as meninas gostaram bastante do tema de delineado. Primeira coisa, você não é obrigada a fazer uma maquiagem que tenha delineado, tá? Parece que inventaram uma lei, não sei a partir de quando, que toda maquiagem tem que ter um delineado e gatinho. E não precisa ter aquele delineado gatinho. Pode ser só um esfumadinho, bem rente aos cílios, só pra fazer aquela base mais escurinha, se você for colocar uns cílios postiços. Numa pálpebra mais gordinha, mais caidinha, existem outros tipos de técnicas que valorizam mais esse tipo de olho. Não precisa você querer, de qualquer forma, fazer um delineado gatinho. Desapega dessa ideia de, tem que fazer delineado gatinho, precisa fazer delineado gatinho. Não precisa, tá? Tem outras técnicas aí, que nem agora o esfumado na diagonal, que valoriza muito quem tem a pálpebra aqui inchadinha, porque a gente coloca o preto aqui no cantinho e aí dá aquela aprofundada, aquela ilusão de olhos mais profundos, justamente aqui onde é inchado. Então você consegue uma harmonia muito legal, tá? Outra pergunta que apareceu muito também foi pra delineado que carimba. Eu gosto, gente, muito mesmo desse daqui, que é chinês, tá? Ele só tem o número 2. Era um do que eu vendia lá no Mexi Firula Shop, que hoje não existe mais, graças ao nosso governo, mas enfim. A dica que eu dou é, passa o seu delineador, tá? Do jeitinho que você faz sempre. E aí você coloca sombra preta por cima, você vai carimbando uma sombra preta com um pincel bem pequenininho por cima do delineado, tá? Porque essa sombra, ao encostar com a sombra que já está nos olhos, elas não vão grudar, porque sombra com sombra não gruda. Pelo menos não é pra acontecer isso. A menos que você tenha uma pálpebra aí muito, sabe? a teoria em si funciona, tá? Dá uma testada aí e depois você me conta se deu certo, tá bom? Vamos fazer delineado gatinho? Então eu já tô com o olho feito aqui, todo prontinho. Eu gosto de usar pincel assim, ó. Ok. Ó, tá vendo? Pincel fininho. Então aqui, ó, pincel fininho é muito mais fácil do que esse pincel aqui, tá? Que é o que todo mundo fala que é o pincel de delineador, tá? O pincel chanfrado. Eu prefiro 1000 vezes esse aqui, principalmente pra quem tá começando, tá? Então, quanto mais fininho o pincel, mais fácil pra fazer o delineado, certo? Pegando o delineador é assim, ó. Eu indico em gel pra quem tá começando, então o delineador assim, certo? Eu vou pegar uma quantidade assim, ó, você espeta o pincel no delineador e ele não pode vir com um gruminho na ponta, ó. Tá vendo? Ele tá cheinho. Tá vendo esse grumão que tá aqui perto do cabinho? Cadê? Deixa eu tirar. Aqui, ó. Esse grumo grande aqui, ele não pode estar na ponta do pincel. Porque quando você encostar no olho, você vai perder toda a precisão da ponta fininha. Porque você vai estar lá com uma bolota gigante de delineador, tá? Então, pegue bastante produto, mas não pode ser grumo, tá? Tem que só preencher bem as cerdas. Porque senão o que acontece? Você fica passando no olho, em vez de delinear, você fica borrando o olho e não sai dali. Com medo de pegar produto, vou pegar bem pouquinho. E aí você fica borrando, em vez de fazer o delineado, tá? Então vamos lá. Eu gosto de começar e indicar que comece um delineado do meio dos olhos, que é onde começa a engrossar. Como o pincel vem carregado de produto, aqui não tem problema se eu fizer um borrão pra cima, sabe? Porque o que as meninas mais reclamam é que elas começam a fazer o delineado fininho, mas aí ele dá uma borradinha pra cima. Aí você sobe um pouco mais delineado, quando vai ver metade do olho já você tá delineando e não acaba, porque vai borrando e aí você vai subindo, enfim, né? Então vamos lá, ó, meio do olho. E você já meio que limita até aonde que vai ficar grosso, quanto que vai ficar grosso esse delineado, tá? E aí você termina
arrasta tudo isso aqui lá pro fim do olho, pro canto externo. Tá? Então, e assim, ó, nunca faça assim, de bico, sabe? Porque o pincel vai deitar e aí você vai perder a precisão da pontinha fina. Sempre uso o pincel de lado, tá? Assim, não de bico, de ladinho, tá bom? Agora, sem pegar mais produto, eu venho daqui do canto interno, deixa eu ver se tá focado direitinho, tá? E aí eu vou ligar no meio. Porque essa parte do delineado, ela é fina, então se você leva um pincel muito cheio, é capaz de você borrar, sabe? E assim, ele já tem produto aqui, eu acabei de pegar. Opa. Vamos vendo que eu tô usando sempre o pincel de lado, não estou usando ele de bico, que é pra aproveitar bem mesmo o formato dele, tá? Não tem nada de mistério, assim, não existe aquele negócio de você começar daqui, zup, sabe? E de uma vez. Vai construindo o traço, vai riscando, vai intensificando, porque às vezes o traço fica mais preto num cantinho e menos preto em outro cantinho. Então você vai igualando, deixando tudo certinho, tá? Certo? Então eu poderia até parar aqui, tá? Já tá um delineado bem legalzinho pra esse olho. Mas eu vou fazer o gatinho, porque eu sei que é isso que vocês querem. Vamos lá. Então, ó, pra fazer o gatinho, você vai pegar esse cantinho do olho, sabe? Esse aqui mesmo, ó. Canto do olho. Você meio que dá uma encaixadinha do pincel ali. E aí você vai começar a traçar em direção à têmpora, tá? Ou o final da sobrancelha, enfim. Eu nunca indico muito o final da sobrancelha, porque tem gente que tem a sobrancelha curta. Então vai em direção à têmpora que dá menos erro, tá? Ó, com a mão muito leve. É o cantinho do olho em direção à têmpora. O pincel, ele quase que não encosta na pele. Como ele tá com produto, tá cheinho, então, mesmo com a mão muito levinha, ele vai sair o tracinho preto, tá? Se o pincel tiver sem produto, aí ele vai só dar aquela borradinha de preto claro, sabe? Meus filhos falam isso, preto claro. Eu falo pra eles que não existe, é cinza ou chumbo. Aí, daqui, ó, um pouquinho pra baixo desse traço, mais ou menos aqui, ó, pode ver que eu não tô na ponta dele, eu tô um pouquinho mais pra baixo. Eu vou ligar no delineado, e o mais correto é ligar daqui até o centro. Mas como eu não puxei muito o rabinho, então vai dar pra ligar bem antes do centro, ó. Olha lá, e aí eu tô preenchendo o triângulozinho que fica. Certo? Olha lá. Então não tem muito segredo. Via de regra, é isso, tá? Então é isso. O único segredo que eu falo pra vocês, pras minhas alunas, é treino, tá? Não existe fórmula mágica. Eu já vi até umas meninas fazendo delineado com colher. Gente, pode até dar certo, mas assim, não funciona na prática, eu acho, né? A menos que, nossa, você tire aí, sei lá, muito mais tempo pra pegar a colher e ficar lá fazendo. Mas eu acho que é muito mais legal quando você aprende realmente a fazer, tá? Com pincel, direitinho, sem... né? E até você conseguir um resultado bem satisfatório, tá? Ou com o olho mais puxadão. Esse aqui eu quase não puxei, ficou bem discretinho dos dois lados, né? Fiz bem discretinho. Mas assim, você pode puxar mais, e aí quanto mais você puxar aqui, mais pro meio do delineado você consegue colocar. Mas isso assim, você tem que ter uma pálpebra grande, tipo a minha, tá? Minha pálpebra é grandinha, pra poder funcionar, porque senão fica assim, todo esfumado que você fizer, todo jogo de sombra que você colocar, vai ficar embaixo daquele delineado gigante, tá? Nem vai se perceber muito o trabalho que você fez ali, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado alguma dúvida, mas mesmo se ficar, deixa nos comentários aqui embaixo, que assim que eu ver eu vou ter maior prazer de responder, tá certo? Beijo, tchau, tchau!